Abra aí o Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 19. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, e mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir essa leitura. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Todos acharam? Está escrito assim: não extingais o Espírito. Amém? Eu vou reler e chamar tua atenção. Veja que a palavra Espírito é com letra maiúscula. Está se referindo, portanto, ao Espírito Santo de Deus. Quer dizer que uma pessoa pode extinguir o Espírito nela. Olha só, não extingais o Espírito. O Espírito Santo de Deus que está em você. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do estado do Maranhão, na cidade de São Luís, repete em seguida, vamos lá. Não extingais o Espírito. Amém? Quem crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Aplaude mais e glorifica mais. Você que está nos ouvindo à distância, no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, povos de língua portuguesa, juntem-se a nós aqui em São Luís do Maranhão. Da glória, 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 continua. Oh Pai querido, olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, vem com teu Espírito, toma os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Você sabe que esta carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo no idioma grego. Nós temos aqui uma tradução para o português. No original grego, a palavra ali é xenume. Quer anotar isso aí? Xenume. E essa palavra xenume no grego, ela se refere apenas à relação de apagar o fogo. Porque o verbo apagar, ele pode ser usado para várias outras expressões idiomáticas. Por exemplo, a professora diz para o aluno: apague a lousa. Não tem fogo na lousa, você concorda? Ele vai lá e apaga a lousa. Menino, passa a borracha e apaga isso aí. Não tem fogo no caderno, não é? O verbo apagar pode ser usado para outros tipos de ações. Mas aqui, no original grego, xenume se refere especificamente a apagar o fogo. Quer dizer que a ordem não extingais o Espírito, quer dizer, não apagar a chama do Espírito, o fogo do Espírito. Amém? E o fogo, ele é constituído, você sabe disso, de três coisas, não é? Ele é constituído
de combustível, que é aquilo que faz queimar, é constituído do oxigênio, porque quando você quer apagar um fogo, é só abafar o fogo que ele apaga, né? Não é assim? Quando bate assim, causa um vácuo. Quando bate, causa ausência de ar, de oxigênio. É por isso que o fogo apaga. Então o fogo, além dele ter o combustível para queimar, ele precisa do oxigênio. Se você tentar acender o fogo onde não tem oxigênio, não vai queimar. Se você pegar gasolina e colocar num ambiente onde não tem oxigênio, pode meter fogo ali que não pega. Porque o fogo só pega se tiver, além do combustível, se tiver também o oxigênio. E quando o fogo surge, fogo que é fogo, ele tem que dar calor e tem de queimar. Todo fogo queima, é verdade ou não é? Senão não é fogo. É uma representação de fogo, uma simulação de fogo, porque fogo mesmo, ele aquece e ele queima. E o fogo foi a grande descoberta da humanidade. Na verdade, o homem não inventou o fogo já estava na natureza. O homem aprendeu a dominar o fogo e usou isso em seu benefício. Então, o homem viu lá um raio cair e pegar fogo numa árvore. Ele pegou lá um tição com fogo, um pedaço de lenha com fogo, e ele viu que aquilo aquecia, aquilo esquentava. Então, na antiguidade, o homem, para combater o frio, ele fazia fogueira, ele dominava o fogo, ele aprendeu a dominar o fogo. O fogo foi de grande utilidade no passado, porque todos os outros animais, inclusive os predadores mais ferozes, têm medo do fogo. Se um leão viesse atacar um homem no passado, esse homem, ele podia estar com arco, flecha, escudo, lança, o leão não tem medo. Mas se o homem tiver com uma tocha de fogo na mão assim, o leão recua, o tigre recua, o urso recua. Porque até os piores predadores têm medo do fogo. Então o homem passou a usar o fogo em seu próprio benefício. E o fogo também serve para preparar o nosso alimento. Uma das razões por que a humanidade progrediu é porque a humanidade aprendeu a cozinhar, aprendeu a assar o alimento utilizando o fogo. Quando você assa um alimento, ou quando você cozinha um alimento, muitas bactérias que estão na carne crua e que são nocivas para a nossa saúde, são eliminadas. Quer dizer que o fogo serviu para muita coisa para o ser humano, mas o fogo, repare, ele é trino. O fogo precisa do combustível, aquilo que queima, não é? O fogo, ele precisa do oxigênio, e o fogo tem que queimar, ele tem que ter calor. O fogo é trino. Isso te lembra alguém? Deus é trino também, não lembra? A Trindade. Então olha só, neste caso aqui, não extingais o Espírito, no sentido em que Paulo está escrevendo com o verbo xenume em grego, no sentido de apagar. Não apague o Espírito. Então o que nós vemos? Que o combustível, aquilo que queima, é o Espírito Santo, o azeite. Amém? Este é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. O oxigênio representa quem? Jesus, porque sem oxigênio não há vida. Ele é o ar que nós respiramos. Sem Jesus nós não temos vida. E o fogo, a chama que queima, quem representa? Deus Pai, o Deus Pai. Então vamos ver algumas referências aqui para a gente começar a entender o que Paulo quer dizer ao escrever: não extingais o Espírito. Vamos comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Está escrito assim: porque o Senhor teu Deus... Quem aqui tem Deus como seu Deus? Levante a mão. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29.
aos Hebreus 12, 29. Está escrito: porque o nosso Deus é um fogo que consumidor. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como o quê? Como chama de fogo. O fogo, para ele estar aceso, para que ele não seja extinguido, porque o nosso Deus é este fogo, é esta chama que arde, este fogo consumidor, tem que ter o combustível. Vamos até o livro de Êxodo, só para lembrar o versículo. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Ache aí. Olha o que está escrito aqui, ó. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel, e preste atenção, na época em que isso foi escrito, o único povo de Deus na terra era o povo de Israel. Então é por isso que Deus está dando essa ordem, mas essa ordem é para o povo dele. Hoje o povo de Deus é muito maior, não é só Israel, nós também somos o Israel de Deus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Atendeu aí a palavra? Para fazer arder a lâmpada continuamente, para queimar continuamente, arder, queimar, para que a chama não se apague, para que o Espírito que está em você, o Espírito de Deus, não se extinga. Não extingais o Espírito, não apague este fogo. Este fogo, para se manter aceso, precisa do combustível. O combustível é o azeite. E você vê então que a ordem de Deus é para o povo trazer o azeite. Comece a entender o segredo do candeeiro. Você é o candeeiro. Olha aqui, ó. Você tem que trazer o azeite puro de oliveira. O azeite não pode ser misturado, não pode ser falsificado. Tem que ser um azeite puro. Não pode ser uma palavra falsificada. Tem que ser a palavra pura. Batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, fazer arder as lâmpadas continuamente, para que o fogo do Espírito não se extingua. Então, qual é o segredo do candeeiro para concluir esta mensagem? O segredo é você não deixar a chama, o fogo apagar. E para a chama não apagar, olha aqui, ó, você tem que trazer o azeite puro. O azeite é o combustível. O que isto representa? Manda aos filhos de Israel que te tragam azeite puro batido. Quer dizer que o povo estava trazendo aquilo como oferta. Preste atenção nisso. O que é que faz com que a chama do Espírito e o fogo do Espírito e o fogo de Deus se manifeste? É a oração e a oferta. Quando Deus diz, traga o azeite, Deus está falando claramente a respeito disso, a oração e a oferta. Vamos ver o caso do profeta Elias. O profeta Elias, ele precisava provar para o povo que só o Senhor é Deus, porque a chama estava brilhando só em Elias, o fogo ardia só em Elias. O restante do povo estava servindo Baal. O Espírito de Deus já tinha se apagado no restante da nação. Havia 7.000 que ainda mantinha a chama ardendo, mas eles estavam escondidos numa cova. A luz não resplandecia. Elias era o único que se apresentava diante do povo para mostrar quem é a luz do mundo, quem é o único e verdadeiro Deus. E Elias então vai fazer uma oração, mas não é só a oração. Vamos comigo ali no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 23. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 23. A responsabilidade do povo é esta: para a chama não apagar, a oração e a oferta, trazer o azeite. Olha aqui, ó. Achou aí? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 23. Elias disse:
Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Veja, não é você que mete o fogo, não é você que providencia o fogo, porque o nosso Deus é esse fogo consumidor. Mas é você que traz o azeite, a oferta. Elias falou, vocês tragam 2 bezerros, mas não metam fogo. Vocês vão pegar um e eu vou pegar outro, mas eu também não vou meter fogo no meu. E eu vou orar, e o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Vocês vão orar aí para Baal, e vamos ver se ele responde com fogo. Se ele responder com fogo, então está provado que Baal é Deus. Mas se Baal não responder com fogo, eu vou orar para o meu Deus. E se o meu Deus responder com fogo, então ficará provado que só o Senhor é Deus. Veja aqui comigo o versículo 36, acompanhem. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Manter o fogo aceso em você depende disso. Trazer o azeite puro. Continuando, a segunda coisa que você tem que fazer para não extinguir o Espírito é permanecer na igreja. Tem que permanecer na igreja. Não é só orar e ofertar, não. Tem que permanecer na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá comigo? Atos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Tem que estar na igreja. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a terceira coisa que você tem que fazer é permanecer firme na palavra. Você tem que ficar firme na palavra, não pode fugir da palavra de Deus. Porque tudo existe pela palavra e pela palavra as coisas subsistem. Se você não aprender a palavra de Deus, a tua chama vai apagar, o teu espírito vai se apagar. Não extingais o espírito significa, não deixe esta chama apagar em você. Esse fogo tem que estar continuamente aceso. Quando você acende o fogo, meu querido e minha querida, você vai perceber que o inferno tenta atacar. Quando você procura manter o fogo do Espírito aceso, Satanás fica furioso. Satanás, a serpente, a víbora, vai tentar te atacar. Vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que escreveu estas palavras. O apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem missionária dentro de um navio e teve uma grande tempestade. Havia naquele navio 270 pessoas e o navio afundou, foi um naufrágio. Paulo profetizou no navio, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. A embarcação vai perder, mas ninguém aqui vai morrer nesse naufrágio. Imagine
um naufrágio em alto mar, chovendo, o maior frio que estava, e o barco afundou com 270 pessoas, e todos foram parar na ilha de Malta. Na ilha de Malta eles estavam cheios de frio, porque ainda chovia muito. Vieram de uma água gelada do mar, estavam todos precisando de fogo. Paulo foi a única pessoa que se preocupou em manter o fogo aceso. Diz que ele foi pegar gravetos em uma vinha, e quando ele pegou aqueles gravetos e foi colocar no fogo para aquecer as pessoas que estavam em volta, uma víbora venenosa, quando viu o fogo, picou o apóstolo Paulo. E todos os que assistiram isso, e eles não conheciam Paulo porque eram apenas tripulantes e passageiros do navio, eles pensaram assim: esse homem realmente deve ser um homicida, um assassino, um criminoso, porque ele escapou do naufrágio e a justiça divina não o deixa viver. Ele foi picado por esta víbora. Logo o seu braço vai inchar, ele vai começar a tremer, o seu rosto vai inchar, ele vai estribuchar e vai cair morto, já já ele vai morrer. Aí Paulo pegou aquela víbora que estava ainda pendurada no braço dele, que mordeu e ficou pendurada. Paulo chacoalhou aquela víbora assim, ó, em cima do fogo, e matou a víbora. E todo mundo ficou olhando para Paulo e dizendo: ele vai morrer. Essa víbora é mortal. Esse homem deve ser mau mesmo. Deve ser mau. Escapou do naufrágio, mas a justiça divina o apanhou. Ele vai morrer. E ficou todo mundo esperando Paulo cair duro, passar mal. Mas Paulo continuou lá em volta do fogo, pegando mais lenha e mantendo o fogo aceso. Paulo era o único ali que se preocupava em manter o fogo aceso. Aí eles esperaram, e Paulo está lá mantendo o fogo aceso, e pegando mais lenha, e colocando, e acendendo o fogo, e a víbora morta, queimou. E todo mundo esperando Paulo cair duro, mas ele está cada vez mais disposto, consolando os outros. Eu não falei que ninguém ia morrer, eu não falei que ninguém ia se afogar, eu sirvo a um Deus vivo. E ele começou a pregar para todo mundo, e todo mundo esperando que ele morresse, ele não morria. Aí os supersticiosos começaram a dizer que Paulo era um Deus, né? Olha a mudança de pensamento. Como Paulo se preocupou em manter o fogo aceso, a víbora atacou, não é? Feriu até, mas foi parar no fogo. Paulo foi considerado a princípio um condenado, que a justiça divina não deixava escapar. Mas ele agora está há horas ali e cada vez melhor e ainda confortando os outros. Aí começaram a dizer que ele era um Deus, uma mudança radical de pensamento. Podem pensar o que quiserem de você, podem achar o que quiserem a respeito da tua pessoa, mas você está mantendo o fogo aceso. Você está preocupado em não extinguir a chama. Satanás vai contra-atacar, não resta dúvida. Mas o diabo pode fazer o ataque que quiser, ele vai parar na fornalha de fogo ardente. Muita gente pode falar mal de você, mas é só eles esperarem um pouco, é só eles ficarem observando, e eles vão ver que na tua vida tem uma coisa muito especial. Eles vão achar que você é sobrenatural, mas você vai dizer: é porque o Deus vivo, esse Deus que é fogo consumidor, está na minha vida. O Espírito de Deus está em mim. Esta é a diferença. E aí você vai pregar o Evangelho com autoridade. Jesus disse: os que creem em mim, em meu nome pegarão em serpentes e não lhes fará dano algum. Isso não quer dizer que você vai ficar pegando cobra aí na rua ou no mato. Isso quer dizer que você vai pegar Satanás pelo rabo, viu? E deixa a cabeça que Jesus pisa, tá? Você vai pegar a cobra pelo rabo, que nem Moisés pegou. Deus fala assim para Moisés: põe tua vara no chão, põe teu cajado no chão. Ele pôs o cajado e virou uma cobra. E a cobra ia atrás do Moisés. E Deus falou: pega aí a cobra. Ele pegou pelo rabo.
A gente pega o diabo pelo rabo, tá? A gente pega o inimigo pelo rabo, porque a cabeça, Jesus Cristo já enfiou o calcanhar em cima. Quem pisa na cabeça do diabo é Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá se você estiver com a chama do Espírito acesa. Você é o candeeiro. O que era o candeeiro? Um recipiente feito de barro, parece assim um mini bule, e nesse recipiente se colocava o combustível, que é o azeite, e o pavio e o fogo, e que essa lâmpada tem que arder continuamente. Explicamos que você é o candeeiro, porque você também é feito de barro. E o azeite que tem que estar em você não pode ser um azeite falsificado, tem que ser um azeite puro. Você tem que providenciar o azeite. Deus deu ordem para você providenciar o azeite e orar, porque através da oração e da oferta, o fogo de Deus se manifesta. Deus faz descer fogo do céu. Quando você se preocupa em manter o fogo aceso, o diabo fica furioso e ele ataca. Mas pode deixar, fique tranquilo, tranquila. Pastor, mas eu tenho medo do diabo. Você está enganado, você está enganada. É o diabo que tem medo de você. Quando você está cheia do Espírito Santo, é o diabo que tem pavor de você. A víbora foge, está escrito lá que a víbora fugiu, mas Paulo jogou ela no fogo. Amém? E mesmo com todo o veneno do inferno, nenhum mal te sucederá, porque o fogo do Espírito Santo está contigo. Vamos ficar todos de pé. Igreja, quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é o Espírito Santo que a convence a tomar essa decisão. Só que o Espírito Santo está do lado de fora. Jesus disse que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa se convence de que ela tem que receber Jesus, isso é obra do Espírito Santo. Mas aí ela precisa se converter por dentro. Ela tem que receber Jesus no seu interior. Aí Jesus vem e purifica essa pessoa de todo o pecado. Quando Jesus purifica essa pessoa de todo o pecado, aí o Espírito Santo pode entrar no seu corpo. A chama foi acesa, viu? Esse fogo inicial é Jesus quem faz, porque ele disse: eu vim acender o fogo na terra. E que mais eu quero se o fogo já está aceso? Quem acende o fogo é Jesus. Mas manter o fogo aceso é sua responsabilidade. É você que tem que se dedicar. É você que tem que estar firme com Jesus. É você que tem que trazer o azeite. É você que tem que orar. É você que tem que ficar firme com o Senhor e profetizar, como fez o apóstolo Paulo. O barco está afundando, tem 270 vidas aqui. Paulo falou: ninguém vai morrer, nenhuma vida se perderá. O barco vai se perder, mas ninguém se perderá. Imagine um naufrágio no mar, um mar em tempestade, chovendo, as ondas revoltadas, ondas tão fortes que afundaram um navio grande. Quantas pessoas era para ter morrido ali? Quantas? A maior parte. Mas Paulo profetizou: ninguém vai morrer. E quando ele chegou lá na ilha de Malta, ele se preocupou em manter o fogo aceso, aquecer as pessoas que estavam tiritando de frio, tremendo de frio. Ele se preocupou em manter o fogo aceso. Por isso ele foi atacado pela víbora. Ele foi atacado. Você tem que se manter ocupado, ocupada com o fogo aceso. Não se preocupe com os ataques do diabo, não, porque ele não vai prevalecer contra a tua vida. O veneno do inferno não tem efeito em você, viu? É mortal para quem é do mundo. O veneno do inferno é mortal para quem é do mundo, não para você que é de Cristo. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer hoje? Entregar a vida para Jesus.
Porque Jesus precisa retirar o pecado, retirar a iniquidade que está no teu coração. Jesus precisa te purificar de todo o pecado. Aí então o Espírito Santo vai entrar em você. A chama inicial é Jesus que acende. Aí você vai sentir o teu coração arder. Você vai sentir o teu coração pegando fogo, aquele fogo do Espírito. Jesus vai acender esse fogo em você. É isso que Ele quer. Então olhem todos para mim. Eu pergunto agora, você que ouviu esta palavra, você que está compreendendo os mistérios de Deus, você que já foi convencido, convencida pelo Espírito Santo, que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que várias e várias vezes já ouviu o Espírito Santo falar com você, mas ainda não tomou essa decisão pública de receber Jesus como único Salvador. Eu vou perguntar agora, olhem todos para mim. Eu vou perguntar, porque esse é o momento mais importante da tua vida. Neste momento, Deus vai te ver. E se você levantar a tua mão, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E dali o teu nome não será mais tirado. Você vai passar a ser um cidadão, uma cidadã do céu. Aí, meu querido e minha querida, você só vai precisar manter o fogo aceso. Amém? Não deixar extinguir o Espírito de Deus na tua vida. Jesus vai fazer tudo agora por você, porque Ele já fez. Agora Ele vai completar a obra. Mas para Ele completar a obra, você tem que recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então olhem todos para mim. Eu pergunto, quantos aqui já tem um levantando a mão, quantos aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga a mão direita bem alto. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E eu quero que você suba aqui no altar. Quero que você coloque a tua vida no altar. Amém? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai entrando, vai subindo. Vem, vem. Quero que você coloque a tua vida no altar. Isso é muito forte, você colocar a tua vida no altar. Oh glória. Eu profetizo que dos que estão aqui ninguém perecerá, nenhuma vida se perderá. Isso, venha. Pastor João Ribeiro, eu estou com muita vontade de entregar minha vida para Jesus. E por que não vem? Venha, você. Oh glória aí, motivo de alegria no céu. Vamos aplaudir mais, igreja. E está vindo mais, olha aqui. Vem, querida. Oh glória, venha. Se você perguntasse assim para Jesus: Jesus, se só uma pessoa fosse te receber como único Salvador, exclusivo Salvador, ainda assim o Senhor morreria na cruz? Jesus te responderia: claro que sim. Se apenas uma pessoa entre toda a humanidade, pelos séculos dos séculos, se apenas uma pessoa fosse me receber como único e exclusivo Salvador, ainda assim eu morreria por ela. Ainda assim eu enfrentaria todo o sofrimento. Por que, Jesus? Por que o Senhor faria isso? E Ele responderia: porque eu amo as almas. Porque eu não quero que uma só se perca. Porque eu não quero que a humanidade pereça. Foi por isso que Ele fez. Porque Ele te ama. Você está sentindo o chamado de Deus? O Senhor Jesus está te chamando, viu? Ele te ama, Ele quer te salvar. Quer vir aqui? Quer subir no altar e colocar tua vida aqui também? Está sentindo o chamado de Deus? Venha, foi por você.
Glória a Deus. Glória a Deus, venha. Tem mais alguém? Venha. Eu quero chamar aqui na frente você que está sem igreja nenhuma. Pastor João Ribe, eu congreguei. Eu fui membro de uma outra igreja, ou mesmo da Paz e Vida, mas eu parei. Eu não estou frequentando mais igreja nenhuma. Não sou mais de igreja nenhuma. Olha só. Você precisa da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo visível de Cristo aqui na terra. E nós somos seus membros em particular. Eu não sei se eu sou a orelha, se eu sou a boca, se eu sou o dedinho, se eu sou a unha, se eu sou o dedão do pé. Eu não sei se eu sou a perna, eu não sei se eu sou o nariz, eu não sei. Eu só sei que eu sou membro do corpo de Cristo. E eu só tenho vida se estiver ligado no corpo. A igreja de Cristo é o corpo. Esta igreja é o corpo de Cristo. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Senão você apodrece. O membro separado do corpo, ele apodrece, começa a cheirar mal e desaparece. É isso que você quer? Quer sumir? Quer desaparecer? Quer apodrecer na sua vida espiritual? Hoje a mensagem foi dita: não extingais o espírito. Você está deixando essa chama apagar? Pastor Joimbe, eu quero ser membro do corpo de Cristo. Eu não estou em igreja nenhuma, mas eu quero ser membro do corpo de Cristo. Eu quero ser membro desta igreja. Então vem aqui para frente, você que não é de igreja nenhuma, sobe aqui no altar também. Você que não é membro de igreja nenhuma, sobe aqui no altar. Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Sobe aqui no altar. Glória a Deus. Sobe, sobe. Sobe, isso, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Glória a Deus. Você que está afastado, afastada, vem se reconciliar com o teu Deus. Filho pródigo, filha pródiga, até quando você vai ficar no mundo, hein? Jesus está voltando. Eu nasci num berço cristão, mas depois dos 12 anos eu fui para o mundo. Outro filho pródigo chegando aqui. Vem, filho pródigo, seja bem-vindo. Vem, filha pródiga, venha. Ó, outro filho pródigo chegando aqui, ó. Seja bem-vindo, filho pródigo. Temos uma festa para você hoje. Ô, glória. Vem, filha pródiga, aí. Sabe, quando eu estava no mundo, quando eu era jovem, várias vezes eu olhei para o céu, naquelas madrugadas que eu saía só com gente que não prestava. Várias madrugadas eu olhei para o céu e pensei: e se Jesus voltar? O que vai ser da minha alma? Porque eu conhecia a palavra. Eu tinha medo, eu tinha temor. Filho pródigo, você conhece a palavra. Se Jesus voltar, o que vai ser da tua alma, hein? Se Jesus voltar agora, e Ele vai mandar tocar a trombeta a qualquer momento. Se a trombeta tocar, os salvos serão arrebatados. Não vai dar tempo de você se consertar com Deus de última hora. Essa é a hora da reconciliação. Essa é a hora de você se firmar com Deus. Jesus está voltando. Filha pródiga, me ouve. Filho pródigo, me ouve. Jesus está voltando. Vem aqui para cima, vem para o altar, vem colocar tua vida no altar. O Espírito Santo está falando com você. Você está sentindo o desejo de vir? Então venha. Pastor João Ribe, eu ando fraco na fé, eu estou dividido. Eu não saí da igreja não, pastor. Eu não saí da igreja, mas eu não estou andando direito com Deus. Eu reconheço que eu não estou seguindo Jesus direito. Eu queria melhorar. Eu queria consertar a minha vida. Eu queria o fogo do Espírito em mim.
Eu quero esta alegria do primeiro amor, eu quero sentir o meu coração arder novamente. Então vem aqui para o altar também, você que está sentindo isso. Vem aqui para o altar. Você não se desviou, você não se afastou, mas você quer mais de Deus. Você quer a chama do Espírito ardendo no teu coração. Você quer sentir aquela alegria do salvo, aquela alegria da salvação. Isso, venha, venha. Nós não vamos deixar você se perder. Aqui ninguém se perderá. Ninguém ficará para trás. Olha, quando a trombeta soar, eu não sei onde eu vou estar. Que eu viajo muito, eu não sei onde eu vou estar quando a trombeta soar. Mas eu sei que eu serei arrebatado. E eu sei que você será também. E nós vamos nos encontrar lá na nuvem do céu. Amém? Deixa eu olhar para vocês aqui, porque quando eu te vir lá na nuvem, eu vou falar, e aí, tudo bem? Deixou o Maranhão para trás, né? O Maranhão vai ficar para trás. Porque nós vamos nos encontrar na nuvem do céu. Amém? Jesus está voltando, fica firme com Jesus. Ó, não vale a pena desviar agora. Eu sei que a vida espiritual da gente é cheia de altos e baixos, mas nós estamos profetizando que vai ser o seu ano dos lugares altos. Só estarás em cima e não embaixo. Amém? Se tem mais alguém que quer aproveitar e vir aqui, aproveite agora, porque eu quero falar com quem está ouvindo pela rádio. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo esta mensagem pela internet, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está numa cadeia, numa penitenciária, não se importe com os outros presos não. Se ajoelhe aí aonde você está para entregar a vida para Jesus. Tem muitos desviados que foram parar nas cadeias. É impressionante. Você que conhece a palavra, está me ouvindo aí na penitenciária. Volta para Jesus, filho pródigo. Volta para Jesus, filha pródiga. Se ajoelha ao lado do teu rádio, não se importe com os demais presos não. Deixa eles zombarem, não tem problema. O que interessa é você e Deus agora. Você que está ouvindo esta mensagem no teu celular, você que está ouvindo na tua condução, no trem, no ônibus, no metrô, você que está ouvindo esta mensagem aí enquanto dirige, quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Quer voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Toda a igreja continue de pé. Vou pedir para vocês se ajoelharem agora. Vamos nos ajoelhar. A igreja continua de pé. Igreja, escolha alguém que está aqui no altar. Estende a tua mão direita na direção de uma pessoa. Escolhe alguém. Escolhe alguém. Entre tantos aqui ajoelhados, escolhe alguém para você orar. E você que está de joelhos comigo aqui na sede da Paz e Vida de São Luís do Maranhão, e você que está de joelhos à distância, ao lado do rádio e do computador, você que está com a mão no peito aí, à distância também, entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus, ore desta maneira comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, não tenha vergonha não, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua ordem e eu não posso extinguir o teu Espírito. Eu tenho que zelar para a chama se manter acesa, porque eu sou o teu candeeiro, a tua lâmpada. O Senhor disse que eu também sou a luz do mundo, e a minha luz não pode se apagar. Por isso, meu Deus, eu te peço agora o perdão sincero dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Só não apague o teu Espírito na minha vida. Me enche, Senhor, da tua presença e escreve o meu nome no teu santo livro.
escreve o meu nome no livro da vida e não permita que o meu nome dali seja arriscado. Meu Deus da glória, transforma o meu viver, me liberta e me dá vida de verdade, me restaura, me renova, me enche do teu poder, me enche da tua presença e me ajuda nesta jornada, porque eu quero perseverar até o fim. Quando a trombeta soar ou quando a morte chegar, eu quero estar na tua presença. Por isso, meu Deus, eu declaro que o Senhor Jesus é para sempre o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que assim seja feito. Amém, Senhor.